Perdão, gente, perdão. Bom dia, bom dia. Gente, eu tive que cancelar aquela outra live que eu tinha colocado e abrir de novo, certo? Porque tava caindo aqui pra mim. Espero que não caia. Espero que a conexão fique boa e tranquila. Então, gente, vamos lá. O capítulo de hoje foi o capítulo 10, intitulado Crianças Mal Educadas, do nosso livro Encontros com Chico. Então, vamos fazer a nossa leitura do capítulo e logo após nós vamos conversar um pouquinho sobre. Lembrando a todo mundo que vocês podem comentar, contribuindo com alguma citação, alguma vivência de vocês, o que vocês quiserem, vocês podem estar contribuindo para a nossa leitura do dia. Vamos lá. 2h da madrugada, estávamos após o término dos trabalhos normais, reunidos a um grupo de amigos na cozinha da Comunhão Espírita Cristã, onde é feita a sopa fraterna servida diariamente. O Chico, encostado ao balcão, é interpelado por distinta senhora nestes termos: Chico, meu sobrinho está impossível. Ninguém está aguentando suas más criações. Como está difícil aquele menino. E tentando um sorriso contrariado, Chico responde. Parece até que está com o diabo no corpo. Não atende mais a ninguém. O que você acha que devemos fazer? O médium olhou-a de frente e, com a confiança de poder ser atendido, falou enérgico. Se criamos nossos filhos achando que eles são mais importantes que os filhos do vizinho, que são melhores do que os outros, tratando-os com excesso de mimos, dando-lhes inteira liberdade e esquecendo-nos da disciplina, quando acordamos, já é tarde demais. Eles estarão entregues ao mundo, e é a escola do mundo que poderá educá-los. E terminou afirmando peremptório: só Deus sabe como. Gente, a mensagem de hoje fala bastante justamente sobre as nossas crianças, sejam os nossos irmãos mais novos, nossos filhos, nossos sobrinhos. A mensagem de hoje fala justamente para esse olhar que nós devemos ter perante as crianças. E uma das coisas que nós devemos ter um olhar mais responsável, por exemplo, é para a evangelização infantil. O quão é importante para a formação justamente de uma moral melhor, de um caráter melhor. Tanto é que aqui no próprio livro, nessa mensagem de hoje, vem falando se a gente não educa os nossos filhos, vamos acabar deixando para que a escola do mundo eduque-os. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos ter um cuidado muito maior perante as nossas crianças. E a evangelização infantil vai dar um suporte muito grande para isso, para que a gente possa estar executando de uma melhor forma. E também não executar de uma forma assim, sozinha. Porque eu, como evangelizadora de infância, eu sempre tento conversar com os pais justamente para saber as necessidades das crianças, para que eles possam também ter ali como um apoio, certo? Então, assim, eu já teve uma vez que eu sempre digo aos pais: olha, se vocês tiverem alguma ideia de tema que vocês achem que é necessário abordar,
avisem, porque tanto eu quanto o Lúcio, que no caso é o meu irmão, que damos aula, né, para evangelização infantil juntos, nós vamos preparar uma aulinha específica para isso. E teve uma mãe que recentemente justamente veio conversar comigo sobre, pediu para falar um pouco sobre a importância da leitura. E nós fizemos. Isso também são formas de auxiliar os pais, as mães, perante a educação dos seus filhos. Manhã colocou aqui, Jesus, educador de almas. É exatamente isso. E vale lembrar que Emmanuel, no livro Encontros no Tempo, faz um questionamento e traz também um pouquinho da resposta, que é justamente ele perguntar se é possível que a renovação do mundo em que habitamos, além da reforma interior de cada um para o bem, sem darmos à criança de hoje o embasamento evangélico. Será que é possível essa renovação? E aí ele vem responder justamente que sem a renovação espiritual da criatura para o bem, jamais chegaríamos ao nível superior que nos compete alcançar. Ajudar a criança, amparando-lhe o desenvolvimento sob a luz do Cristo, é justamente cooperar na construção da reforma da humanidade, na direção de um mundo redimido do amanhã. O que significa isso? Que Emmanuel aí traz a importância de termos um embasamento cada vez maior perante a questão moral, a questão, como traz a própria doutrina, um embasamento cada vez maior perante o Evangelho do Cristo, um embasamento maior perante aos princípios deixados pelos Espíritos. Manhã colocou, precisamos reeducar os nossos filhos para termos homens de bem. E é exatamente isso. Leon Denis, no livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, ele retrata justamente essa preocupação dos espíritos, dos filósofos, principalmente daquela época, para que como será as próximas gerações, se os erros cometidos pelas gerações passadas seriam repetidos nessas gerações que estão chegando ou nas futuras. E essa é uma preocupação muito válida, porque nós, infelizmente, ainda hoje cometemos basicamente os mesmos erros das gerações dos nossos pais, dos nossos avós. Então nós temos que olhar para esses erros com um olhar diferenciado, que nós possamos perceber qual foi o erro e não simplesmente achar que por ser, mas ele não sabe o que é que eu estou passando nesse momento. Nós temos que ter esse olhar sensível perante aqueles que vieram antes de nós e aqueles que estão para chegar futuramente. Eu tenho sempre tentado ter um cuidado muito grande com as minhas crianças, justamente por conta disso. Não apenas como simplesmente levar o Evangelho do Cristo para que elas tomem conhecimento, mas também tentar o máximo possível para que elas possuam, para que elas coloquem em prática uma vivência dentro de casa, na escola, com os amigos do condomínio, com os amigos ali da rua, na própria evangelização, no centro espírita, onde quer que ela esteja, ela possa colocar em prática de uma forma muito mais acessível para uma criança. A ação evangelizadora inspira na formação integral da criança. E isso é de extrema importância. Foi ótimo amanhã lembrar desse ponto. Porque muitas vezes a gente não entende por que
ter que levar a criança para a evangelização. Eu vejo muitos pais, por exemplo, que são espíritas, mas que não levam a criança para a evangelização. E muitas vezes a criança, ao invés de estar ali sendo de qualquer forma, tendo um conhecimento a mais sobre a própria doutrina, sobre as reencarnações, tirando algumas dúvidas e dentre outras coisas, ela está em casa, está em festa, que não agrega realmente um conteúdo para as crianças. A evangelização infantil, para ela conseguir ter um atrativo melhor e atingir os seus objetivos com as crianças, nós temos que nos moldar. Não podemos mais ficar, por exemplo, como na minha época, que era uma musiquinha, uma historinha. Se eu fizer isso com as minhas crianças hoje em dia, elas não vão estar prestando tanta atenção. Pode ser que uma ou outra preste atenção, mas a grande maioria, além de ser extremamente hiperativa, elas também são extremamente inteligentes. Elas vão questionar, elas vão jogar coisas que elas lembram. Como já teve mães que vieram conversar comigo falando: Laura, você já falou sobre isso na evangelização? Eu parei, analisei tudo que eu já tinha dito nas aulas. Aí eu fiz: não, nunca comentei, nunca cheguei. Eu já falei sobre tal assunto, mas especificamente sobre isso eu nunca questionei, nunca falei com elas, com as minhas crianças. Aí a mãe chegou e disse: não, porque fulano, ele realmente, assim, tá trazendo determinadas coisas que eu fico, meu Deus, mas de onde é que esse menino tá tirando isso? E a gente, como estudantes da doutrina espírita, estudantes universais, né, eternos estudantes, nós sabemos que isso tudo é justamente através das reencarnações, dos diversos eus, né, dessas crianças, desses espíritos encarnados. E o pai e a mãe, eles vão conseguir ter esse auxílio com os evangelizadores, mas também tem que ter essa ponte, não só os pais esperarem que o evangelizador ele possa auxiliá-lo, como também o evangelizador precisa que os pais auxiliem. Sendo que, assim, por exemplo, tá acontecendo alguma coisa dentro da sala, o evangelizador ir até o pai, conversar com o pai, conversar com a mãe, e ambos chegarem a uma denominação de como agir de uma forma melhor, para que aquela determinada dificuldade seja solucionada e a criança possa ter um desempenho melhor, uma participação melhor na aula da evangelização e dentre outros. Manhã colocou que a infância ela representa relevante fase do desenvolvimento humano e precisa ter um carinho em especial, principalmente para essa educação moral, porque vai ser a fase que a criança vai estar descobrindo muitas coisas, vai estar se questionando em diversas coisas. E quando chega na fase da adolescência, na fase da juventude, já começa a ter um entendimento melhor, um posicionamento melhor, porque já tem uma moral um pouco mais formada do que outros espíritos encarnados. O Gustavo colocou aqui: a evangelização é vista diversas vezes como recreação durante a palestra. Exatamente. Nós temos que entender que não é um momento que simplesmente nós vamos deixar os nossos filhos, os nossos sobrinhos ou os nossos irmãos mais novos, e quando terminar a palestra, que eu já adquiri o meu conhecimento, eu já tomei o meu passe, já fiz o que eu tinha para fazer, vou lá pegar a criança. Eu estaria sendo extremamente egoísta da minha parte, porque eu estaria pensando no eu primeiro.
Eu tenho também que pensar no desenvolvimento moral do meu filho, do meu irmão, do meu sobrinho. E a evangelização infantil irá ajudar, é um subsídio extremamente importante na formação de caráter daquela criança. Quantos jovens espíritas a gente não percebe quando vem, principalmente assim, desde novinho, dentro da doutrina espírita, da evangelização infanto-juvenil, um posicionamento um pouco mais diferenciado. Por quê? Porque eles começam a entender cada vez mais a importância de determinados atos, determinadas falas na vida, não apenas dele, mas na vida do nosso próximo também. Somos exemplos, e principalmente quando somos evangelizadores. Nós somos exemplos para essas crianças. Recentemente, eu não lembro se foi... Não, foi quarta-feira, eu visitei minhas crianças para levar uma lembrancinha, né? Eu e meu irmão, o Lúcio, visitamos as nossas crianças para levar uma lembrancinha por conta de uma atividade que nós fizemos na aula, principalmente por conta de ter sido, inclusive, um pedido dos pais. E assim, foi maravilhoso poder ver todas as mães conversavam comigo, com o Lúcio, dizendo que os filhos estavam encantados com as aulas de evangelização, que eles lembravam por si só. A mãe de um deles chegou para mim e disse: dia de sábado, as crianças já ficam: mãe, hoje não tem aula de evangelização não? Já não tá na hora não? Olha, tem que entrar, tem que entrar. E isso é muito gratificante, porque a gente percebe que além de estar ajudando desse desenvolvimento moral de caráter, daquele ser extremamente... aquele ser com vários eus naquele momento, nós também estamos criando um laço afetivo com as crianças. E que é de uma extrema importância para que a gente possa conseguir adentrar cada vez mais de uma forma responsável para ajudar nessa educação moral. Painho colocou aqui que a educação má aplicada é o efeito do que acontece hoje em dia, ou melhor, o que se vê no dia a dia: a inveja, o orgulho, a ganância. Esquecemos do grande educador, Jesus Cristo. Vinde a minhas criancinhas. É exatamente isso. E aí a gente compreende, a gente pode estar analisando como, ou melhor, porque esse período da infância é o mais importante para essa tarefa educativa. Jesus, como a gente vê, já dizia: vinde a minhas criancinhas. E na questão do Livro dos Espíritos 383, vem falando justamente que o objetivo, né, do espírito encarnado é de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Quem deve contribuir? Os educadores, a família. O educador, seja de uma escola, seja da evangelização. O que nós, como seres encarnados, pudermos fazer para auxiliar no aperfeiçoamento da criança, nós temos que fazer. É o nosso dever, como Maninha comentou, sermos exemplos. Porque não adianta a gente estar ali na frente falando para as crianças que uma coisa é errada e quando sai da aula nós executarmos aquela coisa errada. Posso estar indo no mercado aqui no meu bairro e eu faço algo que eu disse às crianças que não devem fazer. E aí quem eu encontro? Um pai da criança, uma mãe, ou a criança junto com os pais.
Então nós temos que ser exemplos e dar esse exemplo para as crianças, o exemplo do bem, o exemplo do amor, o exemplo de uma moral mais elevada. Significa que eu vou ser um espírito evoluído de hoje para amanhã? Não. Mas nós temos que mostrar às crianças que nós estamos tentando. Nós estamos tentando e elas também têm que tentar até conseguir essa moral elevada. O Jorge colocou o evangelizador. Exatamente, o evangelizador ele não vai educar o filho, certo? Isso é bem lembrado e é uma coisa que nós temos que ter em mente. O evangelizador ele não educa, certo? Ele vai auxiliar justamente junto com os pais, ele vai auxiliar os pais nessa questão da transformação moral, certo? Nesse aperfeiçoamento do caráter da criança, auxiliar justamente para que a criança ela encontre um caminho mais acessível para praticar os ensinamentos do Cristo, o Evangelho do Cristo. Nós temos que entender isso. Educação, primeiramente, vem dos pais, vem da família. O educador, a sociedade vai auxiliar. A sociedade vai auxiliar para o bem ou para o mal. Então nós temos que ter esse cuidado. O evangelizador, ele auxilia, ele vai ajudar o pai, a mãe, a família a traçar um caminho mais acessível para a criança em compreender justamente esse evangelho do Cristo, os princípios deixados pelos Espíritos, certo? A Livânia colocou, não devemos deixar as crianças sem educação espiritual e moral. Exatamente. Educação é dos pais, o evangelizador ajuda, isso mesmo. O Gustavo colocou, a própria cartilha da evangelização tem bases pedagógicas que ajudam no aprendizado. Então, assim, para vocês perceberem, todo mundo que está comentando aqui está ressaltando sempre a mesma coisa. E é algo que nós devemos ter em mente. A evangelização, ela auxilia, ela ajuda nesse desenvolvimento. O Jardel colocou, acho tão lindo quando você fala, minhas crianças, nossas crianças, parabéns. Percebe-se seu engajamento, sua preocupação. Oh, meu Deus, muito obrigada. De vez em quando até eu me pego aqui, eu falando com meu irmão para preparar alguma aula, alguma coisa, eu faço, Lúcio, o que é que a gente vai fazer hoje, o que é que a gente vai fazer para essa semana, para as nossas crianças? E é muito bom. É uma sensação tão boa de você estar dando as aulas e tudo mais. E assim, eu tô como evangelizadora já há muito tempo. Eu tenho 24 anos, mas eu não comecei a evangelizar, por exemplo, ano passado. Eu evangelizei primeiro crianças bem pequenininhas, certo? Eu ia, conversava, brincava e tudo mais. Depois de um tempo eu passei para pré-juventude, evangelizando a pré-juventude. E agora eu voltei, eu parei, um tempo de evangelizar. E agora eu voltei com a evangelização infantil novamente. E auxiliando também na evangelização da mocidade. Mas assim, é um prazer tão grande que vocês nem chegam a imaginar. Eu acho que só quem é evangelizador realmente tem, eu acho que esse carinho, essa paixão perante a sua sala, as suas crianças, aos seus jovens. É um prazer que a gente sente quando fazemos aquilo por amor. É um prazer enorme executar aquela tarefa, poder auxiliar naquele desenvolvimento. Então, assim, eu sempre tento fazer com que a criança ela perceba que ela vai poder contar comigo dentro ou fora daquela sala de evangelização.
fora aquele sábado da nossa aula, que ela em qualquer momento que precisar pode pedir para a mamãe, pode pedir para o papai, ligar para a tia Laura, ligar para o tio Lúcio para conversar, porque nós sabemos a importância de ter pilares, principalmente emocionais, para a criança. E durante toda essa pandemia, no início eu questionei até as nossas crianças se elas estavam bem, como é que elas estavam enfrentando tudo aquilo, e todas elas maciçamente disseram que estava ótimo, estava tranquilo, não tinha problema nenhum. Algum tempo depois, recentemente, eu questionei algo parecido e elas falaram que as emoções delas estavam muito afloradas, que, lógico que não nestes termos, né? Até que, assim, tem umas crianças que chegam falando em palavras, assim, mais complicadas para a idade delas, mas a maioria é mais tranquila. Que elas estavam sentindo muita raiva, que tudo, qualquer coisa irritava. Então, uma das coisas que nós fizemos foram 2 sábados seguidos falar sobre sentimentos e emoções. Nós passamos atividade, nós entramos em contato durante a semana com os pais, nós sempre estamos entrando em contato com os pais para saber o que é que eles estão achando das crianças, no desenvolvimento das crianças. Porque não adianta só a gente simplesmente ir lá, dar a nossa aula e não nos envolver nunca mais. Durante a semana sou eu e a criança lá. Nós temos que ser cada vez mais presentes na vida dessas crianças, auxiliando, não necessariamente conversando com as crianças, mas estando dispostos a estar ali auxiliando os próprios pais nesse desenvolvimento moral da criança. Manhã colocou que a criança é uma semente e precisa de bons jardineiros. Laura ama evangelizar. Eu amo mesmo. Amo de coração. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas eu amo. O Aloísio colocou: bom dia, querida. Parabéns pela sua persistência no desafio. Um beijo, Aloísio. Muito obrigada, meu amor. O locutor, né, o Jardel, colocou: lindo. Gustavo mencionou que o evangelho é grande por si só. Então, nosso papel é repassar a mensagem de uma forma acessível, o que nos tranquiliza no sentido de cobrança e de se manter tentando fazer o certo. Exatamente, bem lembrado. Maninha colocou que a evangelização ajuda na formação integral do ser humano. É amar o que faz. Painho comentou que existem muitos pais, professores ou educadores, gestores à frente de quaisquer setor, que se dizem espíritas ou não, que passam bons exemplos em frente à tela e, no entanto, não os fazem. É uma coisa que nós temos que melhorar. Ele colocou aqui, continuando, que agradece por minha família e tem orgulho dos seus filhos. Ai, meu Deus, eu vou chorar 1h10 da manhã, em plena sexta. Laura, calma, Laura. E é necessário que a gente entenda isso. A importância da execução realmente do que nós falamos. Seja dentro da casa espírita ou fora da casa espírita, nós temos sim que ter esse entendimento e essa execução. Justamente porque nós não sabemos quem vamos encontrar do lado de fora. E, fora isso, nós temos que manter isso em prática justamente para que a gente possa se tornar cada dia mais espíritos evoluídos, na mesma trilha do nosso querido Mestre Jesus. Gente, vocês podem comentar, tá certo? Nem se preocupem. E aí vem um outro questionamento, que é justamente qual deve ser o conteúdo espírita a ser estudado dentro da evangelização infanto-juvenil. Eu tenho sempre muito o cuidado de trazer para as minhas crianças
algo que não seja só e simplesmente aquela base que nós vemos todo estudo espírita. É extremamente importante que a gente repasse essa base e também que nós possamos trazer conteúdos do dia a dia da própria criança, para que ela consiga ter uma maior ligação com aquele assunto. Não adianta nós chegarmos falando da mesma forma que a gente fale para os adultos ou para os jovens, ou trazendo os mesmos exemplos para os jovens e para os adultos, levar para a criança. Porque a criança, ela não vai se identificar, não gera uma identificação perante aquilo. Ela não vai entender. Muitas vezes nem entender. Então, nós temos que trazer subsídios do dia a dia da criança. Tem evangelizador, lógico que vai depender muito do domínio de determinado conteúdo do evangelizador. Não digo conteúdo doutrinário, mas conteúdo do dia a dia realmente de uma criança. Por exemplo, eu, Laura, amo jogar. Jogo aí na internet online, baixo no computador. Jogar, por exemplo, não me critiquem, tá certo? Pelo amor de Deus, Jesus disse pra não julgar o irmão. Então não julga a irmã aqui, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, eu jogo LOL, eu jogo The Sims, eu jogo Minecraft quando dá. Que meu irmão de vez em quando me auxilia no Minecraft, que ele joga mais do que eu. Eu jogo joguinhos mesmo do próprio celular. Eu ia olhar aqui o nome de algum jogo, mas o meu celular tá aqui, eu esqueci que o outro celular é do meu irmão. Tem um joguinho que a gente baixou recentemente. Como é, Lúcio, o nome dele? Among Us. Among Us. Among Us. Como é? Among Us, né? Como é? Como é o nome, garoto? Among Us. Among Us. É horrível falar esses nomes de jogos, gente, pelo amor de Deus. Joguinhos, principalmente, ó, eu amo joguinho que é referente à simulação. Ou então que vem com uma história, conteúdo, né? Eu vou lendo a história, aí vem um joguinho com base na história, e aí vai pro desenvolvimento da história, entendeu? E dentre outros, ó, Ludo online, eu amo jogar, sabe? Não chega a ser vício dentre nada disso, mas eu amo jogar, principalmente quando tá todo mundo em casa. Meu pai, minha mãe, meu irmão baixou o Ludo no celular de todo mundo, e todo mundo se junta pra jogar naquele determinado momento. E é muito legal, é muito divertido. E quando eu tenho essa vivência em determinadas coisas que as crianças também têm, o meu domínio perante aquilo facilita. Por exemplo, eu citar durante uma aula um jogo do Roblox, que é um jogo online que eu jogo, meu irmão joga, as crianças jogam. Eu citar no meio da aula, por exemplo, alguma coisa referente a Minecraft. Então, assim, a gente tendo esse domínio, mesmo que seja pequeno, perante o dia a dia das crianças, facilita para que a gente consiga passar a mensagem de uma forma mais acessível até mesmo para elas. Ó, aí, ó, tá vendo? Graças a Deus, ninguém julgou a irmã pelos joguinhos. Inclusive, postei ontem eu jogando LOL no meu Instagram pessoal, e teve muito palestrante espírita aqui, que eu não vou explanar agora, depois eu pergunto se eu posso explanar, aí eu explano os amigos, né? Que vieram mandar mensagem, tipo, meu Deus, você joga? Eu também jogo. E eu fiquei, você joga? Eu nunca esperava por isso, entendeu? Mas gera justamente essa identificação para as crianças, porque as crianças vão associar a algo do dia a dia delas, e elas vão compreender, ter uma compreensão muito maior perante aquele determinado conteúdo. O Gustavo colocou, Laura Gamer, adorei. Ó, deixando bem claro aqui
que eu sou aquele tipo de pessoa que joga sem saber jogar, tá certo? Deixando bem claro isso, não significa que eu sei jogar, mas eu jogo, vou tentando. E uma coisa interessante é que a gente possa, por exemplo, levar a nomenclatura desses jogos, por exemplo, para dentro das nossas aulas. Na primeira aula, se eu não me engano, que inclusive eu tenho um vídeo falando um pouco dessa aula aqui no Mundo Jovem Espírita. Depois eu vou jogar nos stories esse vídeo, tá no IGTV. Eu falando um pouquinho sobre o primeiro dia de aula, qual foi a dinâmica que eu levei para as crianças e tudo mais. E aí eu usava temas, que foi um caça ao tesouro, a nossa primeira aula. Eu usava nomenclaturas como squad, né, Lúcio? Squad, que é justamente os times, e as crianças amavam, né? E aí eu conversando depois com a outra evangelizadora, que foi anterior a mim, ela dizia que não tinha esse domínio e por isso era uma das coisas que ela não chegava a permitir que tivesse dentro da sala de aula, que era justamente um diálogo entre as crianças sobre jogos. Ela tentava evitar esse diálogo porque sabia que ela não tinha um domínio perante a isso. O João colocou aqui, já dei uma aula com todos os evangelizadores e alguns convidados vestidos de super-heróis. Olha que legal! É extremamente importante que a gente leve uma dinâmica, algo diferente para dentro da nossa aula de evangelização. Porque as crianças, elas vão se sentir cada vez mais entusiasmadas, cada vez mais querendo assistir, ouvir aquele evangelizador, ouvir aqueles ensinamentos e poder compartilhar e vivenciar. Eu, Laura, já vi uma evolução muito grande em algumas das minhas crianças, o início do ano para atualmente. Crianças que eram extremamente hiperativas, praticamente nem prestavam atenção na aula, hoje em dia sentam, conversam e vão fazendo todas as atividades. O Gustavo colocou igual quando teve aquela relação de Harry Potter e o Espiritismo. Teve uma roda de conversa no home office espírita, lá na Rede Amigo Espírita, justamente falando sobre Harry Potter e Espiritismo. Quero deixar aqui o meu mais obrigado ao Zé, a toda a Rede Amigo Espírita, por oferecer esse espaço através do home office espírita para não só os adultos, mas também para muitos jovens de todo o Brasil poder levar um pouquinho sobre a doutrina espírita e, como o Gustavo trouxe, fazendo essa relação entre algo do nosso dia a dia com a doutrina. Então, assim, nós podemos, como evangelizadores, deixar a nossa criatividade fluir, gente. Nós vamos conseguir tanta coisa legal se nós deixarmos e darmos passagem à nossa criatividade que vocês nem imaginam. Então, assim, para encerrar a nossa live de hoje, que foi justamente um tema muito legal, eu em particular amo falar sobre a evangelização, queria deixar aqui um lembrete que irá sair aqui no Mundo Jovem Espírita um vídeo meu e do meu irmão fazendo as entregas de todas essas lembranças para as crianças. E se vocês quiserem, nós podemos fazer mais vídeos falando sobre as aulas virtuais que estamos fazendo, tá certo? Então, coloquem aí depois, mandem mensagem para mim, coloquem nos comentários se vocês gostariam de ver mais vídeos falando um pouco sobre as aulas virtuais, seja falando como está sendo as aulas, seja também comentando o que nós estamos fazendo nas nossas aulas virtuais. Nesse vídeo que nós vamos postar, não tem falando exatamente qual foi a dinâmica ou algo do tipo, mas tem a parte realmente da entrega
para as crianças dessas lembranças que a gente fez primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar e levamos todas essas lembranças. Não pensamos em deixar só até o terceiro lugar, porque poderia haver assim uma criança que não recebeu e é irmão da outra, né? Então nós preferíamos fazer as lembranças para que entregasse a todo mundo. E deixamos, lógico, que as crianças na curiosidade. Não contamos quais seriam todos os prêmios, só falamos que o primeiro lugar era uma caixa de chocolate e o restante era surpresa. E aí, quando foi entregue a eles, que eles tiveram literalmente essa surpresa do que seria a lembrancinha deles. Lembrando que não precisa ser uma lembrancinha extremamente assim grande ou que muito elaborada. É uma lembrança, pode ser uma caixa de chocolate, pode ser uma barra de chocolate, pode ser um livrinho infantil. O que for melhor e mais acessível para o evangelizador, ele pode estar fazendo. Pode ser uma carta para as crianças, ou pode ter a caixa de chocolate e uma cartinha. Nós temos que, como o Chico, na leitura passada de ontem, nós temos que ter essa humanização, essa impessoalidade perante as nossas crianças também. Então nós pedimos que vocês divulguem, certo? Esse vídeo. Esse é um vídeo daqueles que a gente não vai dizer assim, divulga se vocês quiserem. Divulguem, gente, para que mais pessoas possam entender a importância da evangelização infantil para as nossas crianças, tá certo? Vamos divulgar, vamos marcar os nossos evangelizadores, marcar os pais, vamos conversar cada vez mais sobre isso, sobre essa importância. Eu, Laura, não estou apenas dentro da minha casa espírita falando sobre evangelização, dando aula de evangelização. Eu, Laura, também tenho um papel importante ajudando aos próprios evangelizadores através da própria FEB. Para quem não sabe, a FEB possui um curso online de qualificação para o evangelizador, que a FEB abre vagas para inscrição, fecha, e aí no próximo semestre abre novamente as vagas para que outros evangelizadores possam se qualificar, seja voltado para a evangelização infantil ou a juventude. E eu sou uma das tutoras que está auxiliando os evangelizadores quando se inscrevem nesse curso. Eu estou na área da juventude, mas é gratificante poder ver o desempenho e poder ver também o papel dos próprios evangelizadores, as experiências e as vivências dos demais evangelizadores. Então, gente, compartilhem essa live para que mais gente possa ouvir um pouquinho sobre a importância da evangelização infanto-juvenil, tá certo? E para encerrar, vamos cantar uma música aqui bem rapidinha, tá bom? Essa música é do grupo Evangelizar é Amar e o nome dela é Evangelizar é Amar, tá certo? Então, Lúcio, canta comigo? Óbvio. Então, vamos lá. Pra quem não conhece, essa música é maravilhosa, depois procurem aí no YouTube, que essa música é linda demais. Vamos lá. Vamos, espero que eu lembre ela certinha. Vem pra evangelização, cuidar dos nossos irmãos nesta tarefa de luz. É o amor que nos conduz a seguir as lições de Jesus no rumo da luz. Tarefa sublime do
puro amor, tarefa sublime do mais puro amor. Evangelizar é amar. Tarefa sublime do mais puro amor, tarefa sublime do mais puro amor. Evangelizar é amar. Vem pra evangelização, cuidar dos nossos irmãos nesta tarefa de luz. É o amor que nos conduz a seguir as lições de Jesus no rumo da luz. Tarefa sublime do mais puro amor, tarefa sublime do mais puro amor. Evangelizar é amar. Tarefa sublime do mais puro amor, tarefa sublime do mais puro amor. Evangelizar é amar. Evangelizar, evangelizar, evangelizar é amar. Gente, então que possamos cada vez mais evangelizar dentro e fora da casa espírita, tá certo? Então, um beijo a todos vocês e comentem aqui no vídeo com ele já salvo se vocês querem mais vídeos aqui no Mundo Jovem Espírita voltado para a evangelização, para principalmente falar um pouquinho sobre as atividades online, tá bom? Então, um beijo a todos vocês e lembrem que amanhã temos mais live 9 horas da manhã aqui no Mundo Jovem Espírita. Um beijo a todo mundo e uma ótima sexta-feira. Então, sextou, galera!